Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 8 de junho de 2015, segunda-feira. Vamos então às movimentações do mercado, começando pelo índice. O cenário não está mais bonito não. A gente teve um novo dia de queda, uma queda pequena, é verdade, de 0,31, mas que tem boas chances de ter continuidade. De maneira geral foi um pregão parado, o volume foi um pouco baixo de novo, mas vai ficando distante o cenário altista que o candle do dia 2 sugeriu. É verdade que a gente não teve o acionamento idealmente como a gente gostaria, né? Tendo continuidade, negociação de verdade acima da máxima do candle do dia 2. Foi uma abertura ali e depois o mercado caiu. Mas a gente está próximo do stop, para quem apostou nesse movimento. Se o mercado transitar abaixo da mínima aqui do dia 1º, o stop, no geral, né, das técnicas aí para proteger posição, é acionado. O semanal não ficou com uma cara bonita, que nem a gente viu, né, no farol de sexta-feira. O mercado está sendo atraído para esse topo anterior e para a média móvel de 21 períodos, e até o mensal ficou um pouquinho feio. Se o índice produzir um movimento abaixo desse fundo aqui, ele reafirma a tendência de baixa e talvez essa tendência vá mais longe do que a gente espera. O fato do mercado ter segurado aqui na média móvel de 200, junto com, né, essa LTA, ter marcado aqui um fundo, perder, isso aqui é um ponto de cataclismo. E a perda desse patamar agora é mais significativa do que a perda de, sei lá, algum outro patamar aleatório. Quero dizer que talvez essa zona dos 52 mil pontos, dado o cenário atual, não segure. Tá? Então já não há mais aqui um ponto tão forte quanto existia antes. Porque há esse canal, a importância se transferiu para essa zona aqui. Tá? Então, se o mercado produzir um rompimento aqui, a gente pode ter uma movimentação de queda mais ampla, indo além, abaixo aí dos 52 mil pontos. Tá? O suportão principal que nós temos, atualmente, está lá próximo, entre os 40, quase 47 mil pontos, tá? E depois naquela faixa dos quase 45 mil pontos, aqui. Okay? Estaria perdendo se o mercado romper esse fundinho aqui, seria rompendo também esse canal de alta. Vai ser muito importante ver como é que vai ser a reação do mercado em cima desse ponto, né? Porque é por aqui também que está passando a média móvel de 21 períodos semanal. Se o mercado esboçar uma reação forte no semanal, talvez a gente possa ver o mercado voltando. Então o que a gente percebe é que o mercado está bem técnico, né? Não está para principiante, e pode desenvolver movimentos significativos para ambos os lados. Okay? Um cenário altista seguro viria do mercado, seguro entre aspas, né, do mercado não perder esse patamar aqui e romper o topinho anterior, né, romper ali a faixa dos 54.250 pontos, dependendo do volume, poderia ser um bom sinal numa ponta compradora. Ou o mercado testar essa faixa de 52 mil pontos e mostrar um sinal de reversão bastante forte, idealmente também aparecendo no gráfico semanal. Okay? No gráfico do futuro, diário, né, esse movimento pode ter sido só o pullback e o mercado fechou exatamente em cima da cabeça do pullback, em torno dos 52.850. A perda desse patamar abre espaço para o mercado continuar com um movimento de queda. Então houve o rompimento do suporte que existia aqui nos 54.380, isso aqui que poderia ser, né, o início de uma perna de alta, na verdade foi só, aparentemente está sendo só um pullback, e a perda disso aqui reforça um cenário baixista. Olhando o intraday, aconteceu alguma coisa aqui no meu volume. Ok, corrigido. No intraday, o pregão hoje foi bastante chato. O mercado passou as primeiras horas andando de forma errática, um pouquinho acima da linha d'água. Não teve um bom enquadramento em nenhum tipo de operação. No candle
do meio-dia, o mercado até conseguiu produzir o rompimento aqui do primeiro movimento. Não convenceu muito, até porque a gente está dentro de uma congestão limitada por esse gap aqui em torno dos 53.500. O volume, apesar de ter sido um pouco mais alto, foi um volume baixo para esse tipo de rompimento. Tá? O volume mais significativo seria mais ou menos isso aqui. Então não trouxe muita confiança e o mercado realmente não conseguiu sustentar o movimento e passou as próximas horas em correção, que se acentuou mais para o finalzinho do pregão. O mercado passou para baixo da linha d'água e fechou no limite aqui desse suporte. Esse suporte aqui é bem importante. O rompimento dessa zona de suporte, que vai dos 52.935 até uns 52.850, né? O rompimento aqui provavelmente abre espaço para operações importantes de venda. Tá? Importantes de venda, sendo um ponto interessante até para, tendo uma oportunidade de day trade, fazer essa operação, e se o mercado conseguir produzir um bom movimento, ganhar amplitude nessa operação, é um cenário que eu considero bastante viável para segurar uma posição por um prazo maior, para um swing trade, para deixar o mercado correr. Esse patamar aqui é bem significativo. Resistência, importante para o intraday aqui do futuro, 53.500. Essa região aqui, onde no momento está passando a média móvel de 200. Lá fora, nos Estados Unidos, o Dow Jones, nós vimos na sexta, já na quinta, na verdade, que ele conseguiu produzir um pequeno zigue-zague descendente, então ficou mais claro para nós que o rompimento desse triângulo simétrico não conseguiu sustentar dentro do alvo clássico para essa figura. Tá? Então isso aqui posso considerar até um rompimento falso e por conta disso, como eu mencionei para vocês, o que se espera é um movimento de queda que venha buscar essa média móvel de 200 e os fundos aqui de março. Então há mais espaço para queda e percebam como agora, a partir de quinta-feira passada, que a gente teve essa sinalização, o mercado começou a ganhar direção. Antes ele estava muito errático, né? Agora ele começa a ficar mais claro no movimento limpo de queda em busca aqui da média móvel de 200. Então a expectativa é manutenção de queda no mercado americano. O S&P 500 futuro também deixou mais claro o cenário de rompimento falso e por isso acredito que o movimento de queda que a gente está visualizando agora deva ir além desse suporte intermediário dos 2075 e venha buscar o fundo de março, aqui próximo a 2039, onde também está passando a média móvel de 200. Tá? Talvez o mercado esboce alguma reação aqui, mas o mais provável, dado o rompimento falso, é que o mercado siga em queda logo depois. O dólar, a gente vê aí o gráfico sem ajustes, a gente viu alta volatilidade no pregão da sexta-feira. Não confirmou um cenário mais claro para uma retomada do movimento de alta. A média móvel de 20 períodos ainda não foi testada, o topo anterior ainda ficou devendo um teste um pouco mais claro. Tá? O candle de hoje foi um candle de baixa, então a leitura que eu faço é que o movimento corretivo em busca da cabeça do pivô ainda está ocorrendo. Se alguém entrou na superação da máxima desse doji, teria sido acionado na sexta-feira, como a gente conversou aqui no Farol, o legal seria manter um stop de rompimento, porque isso é uma cara de pullback, não deveria ficar abaixo seria uma posição pequena, né? Por conta a gente ainda estar um pouco distante do topo anterior da média móvel de 21 períodos, e já considerando a possibilidade de aumentar uma posição num teste mais claro desse patamar de suporte, enquanto isso manteria um stop abaixo da mínima do dia 25. Tá? Então esse cenário é o que está acontecendo. Então, o viés altista para o dólar ainda se mantém, mas no curto prazo ele está dentro de um movimento corretivo e a gente aguarda um sinal mais forte de finalização desse processo corretivo. O ponto, na minha leitura, mais crítico de suporte é os 3.119, 3.120. No intraday, a gente teve um dia, de novo não, a gente teve um dia chato no dólar. Eu não vi enquadramento claro em nenhum setup operado por mim, tá? nem dentro do método lento, para falar a verdade. A linha d'água não foi tocada ao longo de todo o pregão e serviu de resistência ali em 3.170. A gente percebe que um suporte vai se desenhando aqui em 3.133, né? E o mercado está pressionando esse suporte. Se houver o rompimento, a gente pode ter uma pancadinha no dólar para baixo. Isso aqui até me parece um ombro, cabeça, ombro de continuação. Vamos ver. O rompimento tem que ter boas características para
gerar trade. Tá? Enquanto isso não acontece, o dólar está em cima de um suporte, apesar do viés baixo, o suporte no intraday. Tá? Então, vamos acompanhar, ver se o mercado rompe esse patamar. Se romper forte é venda, sim, mas a chance do dólar ainda segurar. E o juro sinalizou uma possível reversão na sexta-feira, com essa estrela cadente em cima do topo anterior. Ela foi acionada hoje, a gente vê o juro caindo. Há espaço para o juro cair um pouquinho mais. Não é um ponto que eu me sentiria muito confortável para operar na venda, já que a gente opera numa tendência de alta, dentro de um canal de alta. Tá? E essa aqui na resistência principal, a expectativa é que o juro prossiga em alta em busca do topo de março. Mas a gente torce para que essa correção não vá muito longe, o mercado volte a subir, porque agora essa resistência está bem definida e o rompimento dela abriria espaço para boas compras nesse contrato. Nos principais papéis, a Vale vai ficando feia. Era importante que ela se mantivesse acima desse topinho anterior. O fechamento de hoje vai na direção contrária. Né? Então é bem possível que operações na ponta compradora aqui, com stop abaixo da mínima, venham a ser estopadas. Estão trazendo a Vale a testar novamente o suporte aqui em 16,50. Isso volta a permitir um cenário de rompimento baixista. Bom, se acontecer, a gente vai cogitar uma venda. Tá? Por enquanto, quem comprou ali ainda teria o stop intocado neste ponto, mas o cenário com certeza não está ficando bonito. Petrobras, o que a gente esperava da Petrobras é um movimento errático nesses últimos pregões e nos próximos, para fazer uma simetria com esse movimento aqui, provavelmente respeitando 12,30 como suporte e como resistência a faixa aqui em torno de 13,60, e é o que a gente está tendo. Tá? Esse movimento já reforçou bem o suporte em 12,31, o eventual rompimento dele pode permitir uma boa operação na ponta vendedora, seguindo a simetria, aqui a gente teria um ombro, cabeça a ombro, aqui a gente já teve um topinho duplo. Tá? Então não está com uma cara boa para compra, apesar de estar trabalhando próximo de suporte, a simetria puxa o papel para romper para baixo. Tá? Operações na ponta compradora somente com pivô de alta e provavelmente dependendo do rompimento dos 13,70 aqui. Ó. Então, compras na Petrobras no momento, não. O setor siderurgia está bastante fraco, a Gerdau produziu um fechamento agora ainda mais baixo, não rompe, claro, esse suporte porque ele é um pouco amplo, mas está com cara de continuar o movimento de queda e buscar o fundo de dezembro. CSNA, a expectativa era pela continuidade do movimento de queda, é o que está acontecendo. A gente tem um suporte intermediário aqui em 5,90, talvez nem seja respeitado, e o papel venha buscar o 5,45 aqui, que é um patamar de suporte mais significativo. Tá? Acho que é bom eu desenhar uma retração de FIBO, não deixei ela desenhada. E nesse caso acho que vale a pena. A própria retração puxa um pouco mais para baixo. Então, eu percebi que meu microfone aqui ficou sem pilha e eu não consigo estimar exatamente desde quando eu fiquei sem som. É um problema porque eu não vou ter tempo para regravar isso aqui, então eu peço desculpas para vocês. Eu vou voltar rapidinho, tá? Vou repassar esses principais papéis e eu sigo daqui. Tá? Então, nos principais papéis a gente passou pela Vale, ela vai ficando feia, ela fechou abaixo da cabeça do pivôzinho de alta, então há boas chances disso aqui acabar sendo frustrado e volta então a ser permitida uma operação de rompimento de suporte numa venda. Claro, isso não aconteceu, e quem operou na ponta compradora ainda está com o stop intocado, mas não está com uma cara boa. A Petrobras vem fazendo um movimento lateral um pouco errático, está dando o esperado por conta da simetria que se estabeleceu nesse topinho duplo, então o mercado está provavelmente reproduzindo esse movimento. Então ela deve continuar oscilando de forma meio errática entre o suporte de 12,30 e a resistência de 13,60. Não está com uma cara boa para compras, compra só com pivô de alta e rompendo esses 13,60. Aqui
Tá? O rompimento dos 12,30 para baixo poderia permitir uma boa operação na ponta vendedora. Gerdau está com cara de seguir o movimento de queda em busca do fundo de dezembro. CSNA, mesma coisa, tem um suporte intermediário aqui em 5,95, mas é possível que o papel siga em queda, ultrapasse esse patamar para buscar esse patamar de suporte mais forte em torno aqui dos 5,40, um pouquinho abaixo da retração de 0,618. A Uzi Minas, nós vimos um rompimento de um maço bandeira, né? Isso aqui podia ser tratado como maço bandeira, também foi um pivô de baixa, então gerou uma venda interessante. Essa venda está fluindo em busca do fundo de abril, deve ser alcançado logo logo, ali por volta dos 4,60. O setor bancário também está pesando. Na sexta-feira, a Bradesco rompeu um patamar de suporte aqui nos 28,20, permitiu vendas, ainda não acelerou para baixo, mas está com cara de acelerar. A mínima de sexta foi até perdida, sendo um cenário de gap de fuga, mas o mercado não fluiu, continuou fechando ali, mas fechou bem próximo da mínima. A perda mínima de hoje seria um novo sinal de queda para a Bradesco, que tem nesse gráfico como próximo suporte a zona ali dos 26,25. Itaú segue no movimento de queda, deve buscar a faixa dos 32,50, é onde a gente tem suporte neste gráfico. Banco do Brasil prossegue no movimento de queda, está meio lento, esperava um movimento mais forte, mas segue fluindo. Tem suporte aqui em 22, se romper os 22, deve buscar 21 e depois 20,20. A venda que nós vimos aqui no dia 29, então está indo na direção certa. Outros papéis que chamaram a atenção em termos de swing trade. Alpa 4, um papel que não tem tanta liquidez assim, mas está rompendo essa congestão que já mostrava zigue-zague descendente há pelo menos um mês. Tá? Ocorre então o rompimento dessa zona, o rompimento se dá com volume razoável, a expectativa agora é de um movimento de queda. Tá? Então a gente está na tendência de alta, agora já é uma tendência de baixo, gerando um rompimento. Espera-se então um movimento de queda em Alpa 4, não tem tanta liquidez assim. Na sexta-feira a gente viu o Brasil Foods rompendo uma zona de resistência, aqui dos 65,80, e com isso a expectativa era de um movimento de alta em busca dos 69. Tá? Já dava para fazer uma operação no fechamento da sexta, mas como eu mencionei para vocês, o ideal seria buscar a operação por confirmação na superação da máxima de sexta, coisa que não aconteceu no pregão de hoje. Mas o candle de hoje ainda permite essa abordagem, ele não anula. A gente teve um candle de definição que fechou bem próximo do fechamento de sexta-feira. A superação da máxima de sexta-feira ainda seria um ponto de entrada, tá? Com stop abaixo da mínima de sexta. É um papel que se mantém forte. A gente falou de sexta-feira de Brim 3, né, com um papel que potencialmente podia dar uma porrada para baixo, se perdesse a mínima. Reparem que perdeu a mínima e deu realmente uma porrada para baixo, mais de 11% de queda, e o papel deve prosseguir nessa movimentação. Tá? É fundo histórico. BRML3 chamou atenção para esse papel no último farol, abriu em gap de baixa, fez um candle de definição, dentro de uma tendência de baixa, perda mínima provavelmente detonaria um cenário para gap de fuga, indo buscar o suporte aqui em 14,35. Hoje a gente teve um candle ainda menor, preto, então a condição ainda é válida, a perda da mínima de sexta-feira seria um sinal de venda com stop acima da máxima da mínima sexta-feira, provavelmente levando o papel a buscar o fundo de dezembro, então lá em 14,37, 14,30. DIR 3. Nós falamos sobre esse papel para uma venda no rompimento dia 11 e depois numa venda na perda mínima do dia 20. As operações fluíram bem. Tá? Repara que o mercado veio testar o fundo de março, segurou aqui um pouquinho. Sexta-feira já mostrou que pesou um pouco e hoje consegue deixar um pouco mais claro o rompimento. O candle não é de força, tá? Mas está com cara de ter continuidade desse movimento de queda. Se o cara quiser ter um pouquinho mais de confiança no rompimento desse fundo importante de março, a gente poderia operar na perda mínima de hoje, na venda, com um stop aí acima dos 5,60, seria um stop bem seguro. Então, o DIR 3 vai sinalizando um bom movimento de queda e também é rompimento de fundo histórico. KLBN 11. Eu vinha mencionando que uma compra, para se aproveitar dessa tendência de alta mais longa do papel, deveria vir idealmente, a compra mais segura seria através do rompimento da CLTB terciária, com os preços fechando acima da média móvel de 21 períodos, ela se mantendo ascendente. A gente teve isso no pregão de hoje. Tá? Então a superação da máxima de hoje e de sexta-feira já seria um sinal de entrada. Mais seguro do que uma abordagem mais agressiva entrando na máxima desses 2 dias aqui.
Tá? Uma entrada aqui idealmente deve trabalhar com stop abaixo desse fundo. Tá? Alvo de curto prazo R$20, mas a expectativa é que os R$20 sejam rompidos com alguma facilidade. Tá? O trade em SUSB5 não chegou a ser acionado. O papel aqui provavelmente vai ficar congestionando. E por fim, Rumo 3, papel meio tosqueira, né? É o que sobrou da América Logística. O código mudou, fizeram umas bagunças e o preço de negociação ficou bem ruim. A gente viu no dia 2 um rompimento interessante, dava para ser trabalhado com stop abaixo da mínima. O mercado fez um pullback, mas gerou alguma tensão aí em quem está comprado, mas o volume foi decrescente, então isso foi positivo. E agora o mercado volta a subir com força. Um candle de alta, o volume cresce. Então está com cara de pullback, a superação da máxima de hoje seria um novo sinal de entrada. Então o papel está conseguindo firmar o zigue-zague ascendente e tem potencial para chegar nos 1,77, 76 com certa facilidade. Acima da máxima de hoje, isso seria mais ou menos uns 22% de alta, podendo se manter com certa tranquilidade, stop em 1,30, abaixo dessa mínima aqui. Então é um papel que chama atenção. Em termos de intraday, hoje, o que nos chamou a atenção? É legal olhar o Banco do Brasil, um trade para não fazer. A gente percebeu o Banco do Brasil desenvolvendo um primeiro movimento acima da linha d'água. Tá? O volume projetado para o Banco do Brasil não era alto, e, portanto o rompimento desse primeiro movimento para ser operável, porque graficamente estava bonitinho, seria o rompimento dessa zona de referência aqui, né? Mas teria que ter, e a média de 200, não teria obstáculo, o papel poderia fluir, mas o rompimento teria que se dar com bom volume. Aí tu vê aqui no momento que rompeu, o volume nenhum. Tá? Então não era uma boa operação, quem entrou acabou tomando stop, e de certa maneira merecido. BTW3, que gerou um rompimento de gráfico diário ali no dia 3, nós vimos esse rompimento. Hoje ofereceu um rompimento nessa congestão, rompeu com um volume legal, repare. Terceiro candle do dia, não foi o primeiro. Se estabeleceu um viés baixista, rompeu e foi embora, alcançou o alvo por RP. CSNA gerou uma venda de primeiro movimento. Bandas estreitas se abrindo, rompimento na direção do viés, então no fechamento aqui do dia, do candle das 11h15 dava para operar na ponta vendedora, o papel conseguiu produzir uma queda de 1,5%. O que cumpriu a RP por volatilidade. Cyrela chamou a nossa atenção por essa barra elefante, tá? Principalmente quando conseguiu romper a máxima desse candle preto, uma barra única ignorada. Então aqui a operação era segura, foi o que a gente falou na last live, com o stop aqui embaixo. Repara que essas médias que eram obstáculo, agora com esse fechamento passam a ser suporte, e o mercado veio buscar o alvo dessa barra elefante lá em 10,97. Operação bonita. Outra, que também foi uma barra elefante, foi a Light. A gente construiu a Light até mais bonita em termos de rompimento. Ela buscou o alvo em 17,25 e foi bem além. Foi um movimento, de quase de 3,5%. Uma operação bem legal de barra elefante em Light. Taesa, papel que a gente não costuma fazer operações de day trade, chamou a nossa atenção, que fez aquele tipo de primeiro movimento, né, que se segura na linha d'água, as bandas estão estreitas, todas as médias são favoráveis e rompe com bastante volume. O que importa que foi o volume. Tá? Então gerou uma operação na ponta compradora e o papel conseguiu fluir bem dentro da sua volatilidade, bastante bem. A volatilidade desse papel é bem baixa. E V24, né, nós colocamos o V24 como papel para atenção no último farol, rompendo essa linha de suporte. A perda mínima provavelmente detonaria um movimento em busca de um desses dois suportes, essa zona aqui, né? E foi o que a gente teve. Olhando o primeiro candle do dia, foi uma barra elefante, acionando até um Opening Power Breakdown, olha as bandas estreitas se abrindo, perda mínima é acionamento de uma barra elefante, alguém mais agressivo poderia operar a perda da mínima desse candle branco, seria, né, uma barra branca ignorada. O alvo estava aqui em 40,57, mas aí tu vê o mercado fazendo três candles pequenos acima de 42, como a gente mencionou na last live, era ponto para proteger a posição. Se não proteger essa posição aqui, né, o stop seria pela média móvel de 9, também com bom ganho aqui. Então esses foram os trades que mais chamaram a atenção no intraday. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês, peço desculpas ali pelo problema no microfone, amanhã a gente está de volta. Grande abraço.